Então, boa tarde a todos. Agradeço imensamente pelo convite, pela oportunidade. Um prazer revê-la. Na verdade, nós não combinamos as apresentações, mas, coincidentemente, a minha apresentação dialoga muito com a do Bruno, porque ele traz, num primeiro momento, uma discussão sobre renovação, e esse foi exatamente o meu ponto de partida. Por que isso? Porque sempre me chamou a atenção, nesses últimos anos, o destaque que alguns setores da sociedade deram no sentido de apostar no não político, né, como um novo eleito. Uma aposta de que a eleição de alguém não familiarizado com a política geraria uma outra forma de representação, uma outra forma de relação do Congresso, ou mesmo na relação executivo e legislativo. E, pós-resultado das urnas, eu confesso que também fiquei muito surpresa com as taxas de renovação, 47% na Câmara e 87% no Senado. No entanto, também me chamou a atenção a forma como, do ponto de vista metodológico, como isso foi feito, né? Que a taxa de renovação da Câmara ela está pautada em cima do número de candidatos que exerciam um mandato anteriormente, né? E o meu primeiro ponto de partida foi pensar em como os eleitos quão novo é a futura composição do Congresso, não no sentido de verificar se o parlamentar tinha exercido um mandato anteriormente, o mandato imediatamente anterior, mas se em algum momento ele já tinha sido político, porque me parece que isso faz toda a diferença, né? E quando as pessoas, ou melhor, quando, né, se anunciou o resultado de taxa de renovação, e diante dessa perspectiva de que alguns setores da sociedade estariam apostando que a gente teria um novo agir político a partir do ingresso de novos, me parece que o resultado da urna é uma grande decepção para quem apostou nisso, né? Porque o que eu fiz, do ponto de vista de reorganizar os dados, não me baseei no mandato anterior, mas simplesmente se esses candidatos, se essas pessoas que foram eleitas, se elas já estavam na política, né? E infelizmente eu não sou muito boa para fazer gráfico, então ele também não está a visualização não ajuda muito, mas efetivamente de novos ingressantes na política a gente tem uma taxa de 16% na Câmara. Então são ex-deputados federais, quase 52%. Já foram deputados estaduais, 12,7%. Já foram vereadores, 7,4%. E eu também acrescentei as pessoas que foram prefeito, governadoras, secretários, porque não é à toa. Essas pessoas chegaram nesse cargo porque já participavam da vida política. E o curioso, em termos de categoria, que aparece nessa minha reorganização dos dados, é o que eu considerei também como candidatos políticos que se candidataram, mas não foram eleitos, eram novatos já em algum momento, né? Tentaram se eleger e não conseguiram. Ou seja, já participavam de uma máquina política prévia. Então, também me parece que não dá para considerar tão novato assim, tão ingressante assim. E o caso que o Bruno mencionou, né? Curiosamente, as filhas e as esposas apareceram de forma muito forte nessa eleição. Talvez porque os filhos estejam comprometidos com, né, encarceramentos e coisas desse gênero. E, curiosamente, né, as filhas e as esposas foram alçadas a uma primeira categoria aí de ocupar o cargo político. Então, eu fiz essas taxas para a Câmara e para o Senado. O outro gráfico, por favor. Esse primeiro gráfico é da Câmara, né? O gráfico do Senado, os ingressantes representaram 18,5%, né? E ex-senadores, 20%. E o que a gente tem também de forma muito significativa, que é essa parte verde, é a transposição de deputados federais para se candidatando a cargos do Senado,
né? Então, na verdade, essa renovação anunciada, tão anunciada, de que teremos um outro parlamento, claro que teremos outro parlamento. Agora, isso está longe de significar que são novos na política, né? É um novo aí muito entre aspas, né? Então, também as nossas expectativas de que para a próxima legislatura há um novo modus operandi, eu não sei, eu tenho uma certa suspeita em relação a isso. Não que eu esteja defendendo que, aliás, eu não acredito que o fato de ter um ingressante novo na política, que isso é sinal de práticas republicanas, né, de respeito a preceitos liberais, de direitos civis. Eu acho que, enfim, que há um determinado setor da sociedade que vendeu essa imagem, só que, né, assim, não é isso que faz, não é o fato de ser ingressante ou não que torna as pessoas, né, bons administradores, bons professores e bons políticos, né? Bom, o outro dado que eu gostaria de apresentar para vocês, e para a gente conversar um pouco mesmo, porque, na verdade, a gente está há poucas semanas, né, do resultado das eleições, e o que eu fiz foi tentar me organizar minimamente dentro das minhas atividades cotidianas e, com esses resultados à mão, trazer algumas coisas para a gente pensar. E aí, um segundo conjunto de dados que eu organizei foi tentar pensar possíveis coalizões dentro desse cenário que a gente tem de segundo turno, né? Um eventual formação de coalizão num governo Haddad, num eventual governo Haddad ou num eventual governo Bolsonaro. Claro que isso é uma projeção, né? Eu não tenho a pretensão, como os economistas, de taxar que necessariamente será assim, né? Mas, à luz do que eu conheço, estudei, estudo e pesquiso ainda em termos de formação de governo, me parece que o leque de partidos que podem formar uma coalizão num eventual governo Haddad é um leque bastante limitado, né? Eu diria que a gente tem PSB, PCdoB, PDT e PSOL, né? Eu não incluí a Rede e não incluí o PV. Isso é só Câmara ou Câmara e Senado? Isso é só Câmara. Câmara, tá. Né? Depois eu mostro. O Senado, na verdade, eu nem fiz gráfico, porque ele é muito menor. Então, porque enfim, não incluí esses dois partidos porque eu não consigo imaginar se eles eventualmente iriam formar uma base de coalizão ou não, né? Então, preferi não arriscar e trabalhar com aquilo que me parece um dado mais seguro. E é impressionante, né? Porque, mesmo o PT tendo a maior bancada na Câmara, isso não significa, ok, é um trunfo, né? Mas é muito pouco. Se a gente pensar que, para a aprovação de uma lei ordinária, eu preciso de 50% mais 277 votos, com essa configuração, um governo Haddad vai ter 136 cadeiras, né? Quer dizer, o cenário é muito ruim. É 26,5% do total de cadeiras. Pois é. É um cenário muito, muito ruim, digamos assim. Em relação ao Senado, considerando a bancada do PD, eu não fiz um gráfico porque são poucos dados, tal, e eu poderia falar, né? No Senado, considerando a bancada do PDT e do PSB, a gente teria um governo Haddad teria 17 cadeiras, né? A situação talvez seja um pouquinho melhor, né? Até porque a casa é menor, e curiosamente talvez seja até vantajoso num eventual governo PT o fato do Renan ter sido reeleito, né? Resta saber se ele vai conseguir continuar como presidente da Câmara. Mas a situação do PT de uma forma geral... Hã? Presidente do Senado. Presidente do Senado, sim. É um cenário ruim na Câmara, é menos pior no Senado e ainda está na dependência de contar com o apoio do ex-senador Renan Calheiros, né? Um eventual governo Bolsonaro, pode ser o próximo. E aí, claro, né, a pizza virou um grande arco-íris, tamanha é a fragmentação dos partidos na Câmara. E aqui eu deixei de considerar PSDB e PPS,
né? Porque também não sei qual é o posicionamento desses partidos em relação a um eventual governo Bolsonaro. Muro. Pois é, então por isso que eu optei por não comprometer, né? E aí a gente tem 343 cadeiras, né? Quer dizer, se a gente pensar em termos dos quórums, né, para a votação no Congresso Nacional, quer dizer, uma maioria qualificada exigida para algumas mudanças são 308 votos, né? E assim vale a pena também destacar um aspecto. Há, obviamente, toda a possibilidade desse quadro se alterar de forma bastante acentuada, tendo em vista que é prática, né, no sistema político brasileiro, que, quando o governo assume, haja uma migração partidária muito intensa, em geral, na direção pró-governo, né? E, além disso, alguns partidos precisam se reorganizarem, talvez via fusão e tudo mais, para poder sobreviverem. Então, enfim, isso é uma projeção, né? Eu estou colocando... Mas, de qualquer maneira, a migração se darão no interior Sim, deste universo. Muito, que também é uma prática que já vinha acontecendo. Nos outros governos, a gente sempre, pelo menos desde os anos 90, a gente vem registrando essa prática de migração partidária. E o que também fica muito claro é que as migrações, em geral, elas se davam em 3 grandes blocos: bloco da direita, bloco da esquerda e o centro, né? O que acontecia na direção, quem era de um partido mais à direita, ele migrava para algo mais próximo de uma centro-direita para estar mais próximo do governo, né? Então, assim, o fenômeno da migração partidária, claro, diminuiu muito depois de algumas mudanças institucionais que aconteceram, mas, pelo menos até onde eu me lembro, desde o governo Fernando Henrique, isso sempre foi uma prática muito, muito constante, né? Então, o cenário que a gente tem para um eventual governo Bolsonaro é de uma maioria bastante tranquila, em termos de cadeiras, né? E deixa eu ver os dados em relação ao Senado. Pelos meus cálculos, ele teria 49 senadores, de um total de 81. Ou seja, ele tem uma composição partidária, me parece que bastante favorável ali para ele gerenciar o governo. O que me chama a atenção, né, quando a gente pensa nesse possível arranjo, tanto para um lado quanto para o outro. Haddad teria uma dificuldade muito grande, né, de ampliar a sua base de apoio. Curiosamente, o candidato que tem mais folga, digamos assim, para compor o governo, anuncia que não está no rol das suas pretensões formar governos de coalizão. Ou seja, é possível governar sem uma coalizão? A gente tem inúmeros casos de governos minoritários funcionando e tudo mais, né? A questão é, dadas as características institucionais do sistema político brasileiro ou do presidencialismo brasileiro, é possível governar sem formar uma coalizão, né? E o que ele tem anunciado é, como também o Bruno mencionou, de consultar as bancadas, né, para uma eventual conquista de apoios para a sua agenda, que a gente também não sabe qual é, né? Então, para encerrar, eu gostaria de propor que a gente refletisse um pouco sobre, dadas essas características, qual é a possível agenda de governo, tanto de um candidato quanto de outro, né? E o que a gente pode tentar projetar em termos de formação de governos de coalizão e o próprio desempenho do governo. Em relação ao governo Haddad, para mim, está posto que ele não tem condição política para isso, de propor uma agenda legislativa, né, uma agenda de governo que avance para temas que geram maior polarização, porque ele não vai ter apoio para isso. E, certamente, se propor, vai enfrentar a ira dos parlamentares e toda essa onda antipetista. De acordo com o que eu mostrei aqui, pode dar a impressão que Bolsonaro vai nadar de braçada e pode propor o que ele bem entender.
eu acho que também precisa ter um certo cuidado em relação a isso. E eu acho que tem duas posições, duas possibilidades que devem ser levadas em consideração para a gente pensar num eventual governo Bolsonaro e sua agenda, né? Primeiro, uma estratégia possível, embora ele tenha toda essa situação confortável de maioria, é ele, de fato, tentar levar adiante a aprovação e implementação de uma agenda de governo, deixando os parlamentares de lado, né? Sem contar com o partido político. E, ao lado disso, o fato da gente ter um presidencialismo onde o Poder Executivo tem poderes de agenda muito significativos, medida provisória, controle do orçamento, iniciativa exclusiva, etc., etc., né? Eu acho que tem um risco, se Bolsonaro for eleito, né, dele acreditar que pode governar sem formar coalizões aos moldes do que tradicionalmente tem sido feito no país. Qual é o risco disso, né? O risco é vir com um discurso de eu recebi mais de 50 milhões de votos, eu tenho poderes legislativos, eu me comprometi a não fazer a velha política, e eu acho que isso pode acionar a ira dos parlamentares, né? Isso lembra um pouco a estratégia que Collor adotou quando lá atrás também veio, embora não tivesse essa maioria folgada que Bolsonaro, sei lá, se eleito, terá, Collor também anunciou um ministério técnico, né, sem praticar a velha política, também um discurso era muito parecido, e não conseguiu sobreviver um ano, né? Você tem ali, num primeiro momento, um embate muito sério do Executivo com o Legislativo, e aí todo mundo lembra, mas se o embate era sério, como é que ele conseguiu aprovar o plano econômico do confisco, né? Bom, ali claramente tem uma reação do Legislativo. Não dava, por outras razões que não é o caso de comentar agora, de bloquear o plano, mas medidas paralelas ao plano começaram a ser minadas, inclusive com a rejeição de medidas provisórias. A reação do Congresso foi: passe a mandar projeto de lei para a gente poder ter um tempo maior de deliberação. Quando, finalmente, ele começa a entrar num acordo e chama alguns partidos para compor o governo, ele não contava com a denúncia, né, do irmão, e aí começou a descer a ladeira. O meu receio é que Bolsonaro, se eventualmente se eleger, faça um cálculo de tenho poderes legislativos, tenho maioria para isso, e já me comprometi com a população de não fazer um governo de coalizão, na base da velha política. O que eu acho até que formar coalizão não é necessariamente práticas escusas, né? Eu acho que a questão não é essa. Você pode ter práticas não muito republicanas formando ou não coalizão. E aí, eu acho que, se for nessa direção, o risco de provocar a ira dos parlamentares é grande, né? E, diante desse cenário, quais são as outras possibilidades, né, que eu consigo imaginar? Ou o candidato voltar atrás, um pouco como o Collor fez, e vamos recompor. Então, o discurso da velha política e tudo mais vai ficar explícita, e aí eu não sei como a sociedade vai reagir a isso. E uma outra possibilidade é fazer apelo plebiscitário, ou seja, não voltar, né, não tentar coordenar essa ação do Poder Executivo com o Legislativo e partir para apelos públicos. E aí eu acho que eu não sei o que pode acontecer, né, com o país. Para finalizar, como eu estou de tempo? Eu acho que você tem mais 2 minutos. Então, para finalizar, eu sou de uma geração que, na época, a gente discutia muito transição política e consolidação da democracia. Uma referência muito importante de cientista político dessa época é o professor Guilherme O'Donnell. E, nessa confusão toda que a gente está vivendo, eu me lembrei de um artigo que ele escreveu em meados da década de 90, e ele usa o termo poliarquia, né, um termo que, enfim, para quem não é da ciência política, ao invés de usar o termo democracia, usa-se poliarquia por uma outra série de razões que, né, não vou dar aula aqui.
Mas, enfim, o Odônio diz que uma poliarquia ela vem de ela é uma espécie de síntese de 3 tradições. Uma tradição democrática grega, cujo preceito é o direito de todos participarem da polis. Ela vem de uma tradição também republicana do Império da Lei, né? E ela vem também de um preceito liberal anglo-saxão, que é do respeito aos direitos civis, né? E da síntese dessas 3 tradições, a gente tem uma poliarquia que algumas têm mais mecanismos de controle vertical e horizontal e outras não. E o Odônio, naquela época, já sinalizava para uma certa fragilidade dos nossos mecanismos de controle horizontal. A gente, desde o processo de redemocratização, me parece que a gente enfatizou muito uma das tradições, que era a tradição grega, da eleição e tudo mais. O que eu espero, então, de um futuro próximo, né? Que seja qual for o candidato que seja eleito, eu gostaria muito que eles se lembrassem da importância dessa tríade, né? Do respeito às regras do jogo, de garantir a possibilidade de que as pessoas continuem podendo participar da polis, como eleitores, como candidatos e por aí afora, que não esqueçam do preceito republicano, né? Do império da lei, a lei é para todos, mas também que não se esqueçam de forma alguma do preceito liberal, não econômico, né, mas de respeito aos direitos civis, né? Então, obrigada pela atenção e estou à disposição.